Olá, meus amados amigos e irmãos. Estamos de volta para continuar a estudar a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos meditar a partir do versículo 6. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste momento queremos te dar graça, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com mais alguns minutos meditando na palavra sagrada, meu Deus. 15 minutos com Jesus, meu Deus. Fala conosco de uma maneira poderosa nesses 15 minutos, Senhor. Abençoa também, Senhor, a cada um que nos assiste, com toda sorte de bênção, dando agora toda a direção nesse estudo, nessa meditação. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema deste dia é: você tem feito exercícios? Bem, a palavra então está no capítulo 4 e eu quero ler com você os versículos do 7 ao 9. E diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Bem, exercício físico é muito bom, né? Por quê? Porque todas as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, com o seu corpo. E isso é muito bom mesmo, né? Que a gente se preocupe, até porque o corpo também é o templo do Espírito Santo e nós temos que nos manter saudáveis, com saúde. Mas a pergunta é: como vai a sua mente? Você tem exercitado a sua vida espiritual? Você tem exercitado a sua mente? Já dizia, né? Mente sã, corpo são. Nosso corpo depende muito da nossa mente também. E a nossa proposta desse dia, lendo essa palavra do apóstolo, é ajudarmos os nossos irmãos nesse exercício espiritual. Porque nós precisamos disso, não é verdade? As pessoas têm procurado muito a academia hoje. Você vê, as academias estão lotadas. Mas eu pergunto agora para você: e será que nós precisamos de uma instrução também para o desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual? Então, o exercício físico, você vai ver que ele trata de um corpo que é corruptível, é um corpo temporário. Mas o corpo, quando nós fazemos o exercício para o espírito, o exercício espiritual, nós estamos tratando de um corpo incorruptível. Nós estamos cuidando da nossa alma, do nosso espírito e desse nosso corpo que verá a glória de Deus. A palavra diz assim que sem santidade é impossível ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos ressuscitar, né? Corpo, alma e espírito. Então, é preciso saber como é que vai a nossa vida espiritual, como é que nós temos exercitado essa parte, né? Então, a gente vê que o exercício espiritual, ele não trata de um corpo temporal, mas ele trata de uma vida eterna, né? Algo duradouro, algo infinito. Então, nós vamos ensinar doutrinas espirituais verdadeiras, né? Para que as pessoas conheçam a verdade, toda a verdade. Porque a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como nós fazemos muita coisa errada e quando vamos a uma academia, procuramos um nutricionista, aprendemos a cuidar do nosso corpo,
Assim também, quando nós vamos buscar mais conhecimento da palavra, mais conhecimentos bíblicos, nós vamos nos libertando. A palavra vai nos libertando de tudo aquilo que é errado que fazemos e vai corrigindo, né? E vai nos transformando numa nova pessoa. Até que um dia a gente possa chegar a essa perfeição, mas isso é só no céu. Mas nós temos que todo dia estar buscando melhoria, aprimorando. A gente tem que dizer assim, hoje eu sou melhor do que ontem, mas ainda sou pior que amanhã, porque amanhã eu quero estar melhor que hoje. E assim a gente está sempre se exercitando, né? Melhorando essa parte nossa. Mas existem muitas doutrinas pagãs que nos levam à escravidão e à perdição. E muita gente estão na prática dessas doutrinas, estão fazendo as coisas erradas e achando que estão no caminho certo. Existe até aquele que diz assim que todos os caminhos levam a Deus. Eu afirmo para você, porque Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então não tem outro caminho, o caminho é Jesus. Mas como é que eu posso fazer esses exercícios? Você pode fazer esse exercício lendo a Bíblia regularmente, porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós estamos aprendendo alguma coisa, entendeu? Orando, orar é falar com Deus. Quando nós começamos a falar com Deus, Deus toca o nosso coração, Deus toca a nossa consciência, Deus toca os nossos sentimentos. E imediatamente a gente começa a ver, sentir, perceber a presença de Deus na nossa vida. Você vai dizer, mas eu não consigo ver Deus, como é que eu vou falar com uma pessoa que eu não vejo? Mas acontece que Deus é espírito, né? Por isso a gente não vê. Mas veja bem, você também não consegue ver o vento. Mas olha, por exemplo, o que o vento faz. Isso você vê, né? Quando passa um furacão, você sabe as consequências que o furacão deixou. Mas nós podemos sentir então, podemos sentir Deus operando na nossa vida. Embora a gente não veja, quando a gente começa a orar, a falar com Deus, Ele começa a operar na nossa vida de uma forma extraordinária. E a gente começa até a chorar, porque a gente começa a sentir a presença de Deus. E Deus começa a trabalhar na nossa mente e aquilo que a gente estava buscando a gente começa a encontrar, a gente começa a descobrir os caminhos e a gente começa a colocar diante de Deus os nossos problemas. Ele parece que vai ficando pequeno, vai aparecendo as soluções de como enfrentar aquela situação, porque Deus é conosco o tempo todo. Então, mas é preciso orar, é preciso meditar na palavra. Eu gosto sempre de meditar na palavra e orar, porque quando eu falo, Deus me ouve, e quando eu leio, Deus fala comigo, né? Então, praticar o amor. Nós temos que estar sempre fazendo a caridade. Caridade é amor, né? Deixando sempre as coisas ruins de lado, né? Praticar apenas o bem, buscar fé, buscar esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Sem Jesus nós não somos nada e não podemos nada. Mas com Jesus eu posso saltar muralhas, entendeu? Eu posso fazer muitas coisas com Jesus. Aquilo que eu penso que não teria capacidade de jeito nenhum, Deus me capacita. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu tenho que buscar a força no Senhor, entendeu? Eu tenho que buscar a força no Senhor. É Ele que me dá condições de fazer tudo o que eu tenho feito, tudo que eu consigo fazer é graças a Deus. E nós temos lutado por essa causa, porque nós acreditamos nela. Se eu não estaria aqui, né, nem perdendo meu tempo, nem esperando que você perdesse o seu, se eu não acreditasse nisso. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Jesus que faz milagres, que faz maravilha,
um Jesus que tem operado na minha vida de uma maneira fantástica, um Jesus que mudou o meu viver, né? Eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Antes de viver, antes de conhecer Jesus, antes de seguir o Evangelho de Jesus, seguir os seus ensinamentos, eu era totalmente diferente. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender com Jesus, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a praticar somente o bem, né? Não que eu praticasse o mal, mas você sabe que quando a gente não conhece a palavra, não conhece Jesus, muitas vezes a gente pratica assim o mal, inconscientemente, mas a gente pratica. Mas depois que a gente conhece Jesus, a gente é muito consciente. Por quê? Porque Jesus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, ele é que nos convence do pecado. Então, muitas coisas que eu não achava que era pecado, não acreditava que era pecado. Por isso eu fazia. Hoje eu não faço, porque hoje eu tenho consciência. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei o que é bom. Eu sei o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Por isso, quando eu faço algo que eu vejo que desagradei a Deus, imediatamente eu vou me exercitar. Eu coloco o meu joelho no chão e eu começo a falar com Deus, pedir perdão, começo a orar, chorar, me apresentar diante do Senhor de uma forma humilde e reconhecendo que eu sou pó, que eu sou fraca. Então é essa a postura, é esse o exercício que nós temos que fazer. Nós temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que aprender a entender que sem Jesus nós não somos nada. Nenhum mérito é nosso. Toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor Jesus. Tudo que nós temos, o que nós somos, vem dele. Se dependesse de nós, tem pessoas que se vangloriam, tem pessoas que acreditam que ele tem o poder, tem pessoas que acreditam que ele é o Todo-Poderoso. Mas só que se de repente Jesus chamá-lo, diverti-lo, se vier uma doença sobre ele, um castigo sobre ele, ele vai saber que nada era dele, né? Nós temos uma passagem, um livro muito interessante, que é o de Jó. E Jó disse, ele mesmo deu e ele mesmo tirou. É Deus quem nos dá e é Deus quem nos tira. Ele diz também, porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então, nós temos que estar sempre na presença do Senhor, exercitando, em oração, em conhecimento da palavra, em meditação, em boas obras, procurando sempre buscar a melhoria do nosso ser interior, o ser imortal, o nosso espírito, né? Então, também nós verificamos aqui nesses versículos bíblicos que o apóstolo Paulo, nessa passagem do capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala com um jovem, porque Timóteo era um jovem. Mas Deus chama as pessoas em qualquer idade. Ele chama muitos jovens, ele chamou Samuel, ele chamou Davi, eram todos muito jovens. Mas ele chama a pessoa em qualquer idade, ele pode chamar já as pessoas com uma idade avançada. Ele está procurando pessoas de boa vontade. Ele está buscando adoradores, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então, ele quer que nós cuidemos dessa parte espiritual. E não deixe você que ninguém venha desprezar a sua mocidade, ainda que você seja muito jovem. Glória a Deus por isso. Quanto mais jovem você vier para o Senhor, melhor, né? E seja um exemplo de fé, de amor e de pureza. Ande na presença de Deus. Exercite isso. Fale com Deus ao deitar, ao levantar, ao comer, ao trabalhar, em todos os momentos, em todos os lugares. Fale com Jesus, em todos os lugares, porque Ele está esperando você. Amém? E Jesus está aqui. Passamos 15 minutinhos na presença de Jesus, mas vamos continuar na próxima semana. Eu te convido para que possamos continuar meditando na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Amém? Deus abençoe a todos.